Meus amigos, muito obrigado pelo carinho, pela presença. Para mim foi uma alegria enorme poder assistir o meu amigo Rossandro. A gente quase não tem tempo, né, Rossandro? Faz os eventos e a gente não consegue assistir uns aos outros, né? Fiquei muito feliz também com essa decisão, mesmo todo mundo sentado, assim, um pouquinho desconfortável, mas a gente conseguiu entrar e estamos aqui conseguindo celebrar esse aniversário do nosso querido Chico, na cidade de Uberaba, e podendo fazer as reflexões em torno do Evangelho. Bom, eu devo dizer o seguinte, todo mundo é bom esse aspecto de somatória que há no trabalho do Cristo, porque Ele chama cada um na sua área de atuação. Então vocês já perceberam que, por exemplo, a fala do Rossandro é a entrada da escola de samba na Sapucaí, né? A minha fala é meio assim, quarta-feira de cinza, aquela coisa, comissão de frente, 9,8, aquele período de avaliação, né? Mas os trabalhos se somam e quero pedir licença para o meu amigo Rossandro para poder continuar e agregar, seguindo aí na linha de reflexões que ele já abriu para todos nós. Mas antes eu queria agradecer a Aliança Municipal Espírita da cidade de Uberaba, ao CRE, queria agradecer a Donda, querida amiga, que sempre nos acolhe, nos recebe lá na Casa Espírita da Prece, e agradecer a todos os amigos que organizaram esse evento. Eu não quero citar nome para poder que o agradecimento atenda e atinja a todos os trabalhadores anônimos, voluntários, desde aquele que limpou aqui, que instalou o som, que fez tudo para que todos nós pudéssemos usufruir desse momento especial de reflexão. E quero agradecer especialmente aos amigos espirituais, que do mundo maior nos inspiram, nos orientam e criam, moldam o clima espiritual para que esse evento não seja apenas um acontecimento, mas que ele seja gravado pela nossa memória afetiva, em função das vibrações e de tudo que ele representa. Bom, a mim coube então, e agora vocês vão entender a brincadeira do carnaval, a reflexão do tema que é a fala de Saulo no encontro com Jesus às portas de Damasco, quando ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E aqui nós já gostaríamos de diferenciar os passos da nossa abordagem sobre esse tema, para que a nossa reflexão penetre em caminhos que dizem respeito ao coração, à intimidade de cada um de nós. Essa passagem, é claro, ela pode ser interpretada de um aspecto social, as tarefas, as missões, as contribuições que aqueles espíritos trazem quando reencarnam, e o impacto que eles geram em uma geração, em um tempo, em uma comunidade. Pode ser interpretado assim, é válido. Se interpretado assim, nós poderíamos pensar, por exemplo, no papel de Paulo de Tarso. O que fez ele pelo cristianismo? O que fez ele pela divulgação da mensagem de Jesus? Que exemplo ele deixou do verdadeiro trabalhador cristão, do verdadeiro trabalhador espírita? Mas eu queria hoje ir por um caminho mais intimista. Mais intimista. Por quê? Nós gostaríamos de falar de um projeto maior. E de um projeto que já dura incontáveis
séculos. Para você, é o maior projeto que você tomará contato na sua existência de espírito imortal. Não há projeto maior que esse, mais grandioso do que esse. Não há projeto mais trabalhoso do que esse, que eu vou apresentar aqui. Para a consecução desse projeto, milhares de espíritos foram convocados. Esse projeto se chama o seu aprimoramento, a sua evolução. E esse projeto começa num ponto misterioso para nós, mas gravado na memória afetiva do nosso Criador. E foi o momento em que fomos criados. E que no capítulo 30 do livro Fonte Viva, Emmanuel, com seu inigualável poder de síntese, disse: também o Espírito imortal traz consigo o gene da divindade. Ponto que o Rossando ressaltou aqui com toda a propriedade. O nosso DNA psíquico é de Deus. Então, se você mergulhar, não nas camadas superficiais do nosso psiquismo, Viktor Frankl já disse isso, nas camadas superficiais nós podemos nos tornar seres monstruosos, capazes de envergonhar o mais feroz animal. Porque às vezes a gente fica se comparando com o leão, e um dia eu fui ao zoológico, o leão reclamou comigo. Porque não existe leão violento. Existe leão com fome. Violência só existe no ser humano. Porque é o ato intencional de causar mal, de machucar. Mas, ultrapassando essas camadas superficiais, lá no fundo do nosso psiquismo tem o DNA do nosso Pai. E isso é uma dádiva, que maravilha, vamos agradecer, vamos comemorar. Mas é também uma responsabilidade. Porque significa que toda vez que você fizer uma escolha que contrariar o seu DNA, você não vai conseguir ser feliz. Toda vez que você direcionar a sua vida, contrariando essa essência divina, você causará um distúrbio psíquico que poderá manifestar-se, e aí o Rossando pode explicar muito bem, na vasta gama do que a psiquiatria e a psicologia cataloga como distúrbios ou sofrimentos da psique. Significa que nenhuma criatura de Deus consegue odiar por muito tempo. Nenhuma criatura de Deus consegue ser cruel por muito tempo. Em algum ponto, haverá um esgotamento psíquico. É por esta razão
que Emmanuel, muito sabiamente, no livro Paulo Estevão, quando foi descrever o processo de encontro de Saulo com Jesus, ele utiliza vários parágrafos para descrever a situação psíquica de Saulo antes do encontro. E ele é categórico em afirmar: forças superiores, inafastáveis. Então, significa que ele estava sobre um processo que ele não poderia resistir, forçavam Saulo a um processo de reflexão, de avaliação, de mergulho interior. Desse mergulho ele pensava: por que eu não consigo ser feliz? Por que eu tenho fé, acredito numa fé, defendo uma religião, defendo princípios religiosos, mas não consigo ter paz? Por que eu mato pessoas em nome da minha crença religiosa, mas eu não consigo sentir a minha consciência tranquila? Por que eu já perdi tudo que eu vejo como valoroso em nome desse ideal e eu não consigo ter paz? Era esse o estado de espírito de Saulo, que eu vou trazer agora. Então, cumprimentando os nossos amigos que estão acompanhando pela internet, muitos que não são espíritas. Muitos que nos acompanham agora são católicos, são evangélicos, protestantes, são budistas, temos amigos judeus nos acompanhando, temos irmãos muçulmanos nos acompanhando. Então a pergunta vale, eu vou fazer a pergunta porque eu só posso responder pela comunidade que eu estou inserido. Eu não tenho autoridade para falar para outra comunidade. Então eu só posso falar para a minha. Então talvez você esteja se perguntando: por que eu já li o Livro dos Espíritos tantas vezes e eu não consigo ter paz? Por que eu participo de reunião mediúnica e não consigo aceitar a perda do meu ente querido? Por que eu brigo com todo mundo do movimento espírita, eu causo uma confusão, eu já xinguei todo mundo, já briguei, já saí de 5 casas espíritas e não consigo ter paz? Por que eu já comprei um escudo e uma espada para defender a pureza da doutrina espírita, já cortei 10 cabeças só aqui em Uberaba e não consigo ser feliz? Por que eu já fui em 379 palestras? Já assisti 2.000 pela internet? Mas eu não consigo ainda ter fé. Então é essa a pergunta de Saulo. De Saulo. Só para deixar claro, Saulo caiu do camelo, viu gente? Não foi do cavalo, não. Porque cavalo não atravessa aquele deserto, não. Foi do camelo, né? Tanto que depois ele dá o camelo, né? Ele deixa o camelo conserva. Não é isso? Então é pior, é do camelo, né? Eu caí do camelo um pouquinho mais alto, então vocês imaginem. A queda foi maior. Naquele sol lento, naquele processo, que é o processo que nós estamos sendo chamados, sobretudo nós que somos espíritas. Porque como espírita é o trabalhador da última hora, eu olho para essa plateia aqui e vejo amigos aqui que já cortaram comigo cabeça na noite de São Bartolomeu,
Eu estou vendo uns aqui que são lá do Egito, já era sacerdote. Tem gente aqui que já passou pela igreja várias vezes. Então, se for puxar a ficha espiritual, não, pode ficar tranquilo, que nós não fizemos isso não, viu, gente? Fica tranquilo. Se for puxar a ficha espiritual aqui de todo mundo, tem gente aqui que já está 2.000, 3.000 anos na religião. E eu pergunto, por que você está encarnando ainda? Por que você está fazendo aqui ainda? Você está fazendo o que aqui ainda? Já era para você estar longe. Então, em algum ponto, nós perdemos o essencial. E foi esse o encontro de Saulo com o Cristo. O encontro é com o nosso interior. Por isso, nós convidamos, no início da nossa reflexão, a que todos pensem no maior projeto que você tomará contato no universo. Não é a propagação do Espiritismo. O maior projeto é o teu aprimoramento espiritual. Esse é o maior projeto do universo. E digo mais, é um projeto que já foi cumprido um pouquinho mais da metade. Porque você já passou pelas faixas da matéria inanimada, você já passou pelas faixas da flora, do vegetal, e você já passou pelas instâncias do mundo animal. E já tem um tempinho, um bom tempo, que você está encarnando em corpos humanos, tentando concretizar o projeto de humanidade. E uma vez concluído, uma vez se tornando homem de bem, que é a conclusão do projeto humanidade, você dará o passo que é o projeto angelitude. Então, o projeto angelitude, ele só começa quando a gente viver todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando todo o Evangelho segundo o Espiritismo for vivenciado, você se matricula no jardim da infância de anjo. Mas o projeto está em andamento. E eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto. Primeira coisa que eu queria falar sobre esse projeto, porque foi o que eu aprendi com Emmanuel, com Kardec, com o Consolador Prometido. Nesse mesmo capítulo 30 do livro Fonte Viva, que é o capítulo chamado Educa, Emmanuel diz assim: também o Espírito Eterno traz consigo o gênio da divindade. Deus está em nós, tanto quanto estamos em Deus. Para um pouquinho. Então aqui tem um processo recíproco. Todos aqui que têm um pouquinho de leitura do Livro dos Espíritos sabem que nós estamos mergulhados no fluido cósmico. Tudo que existe é fluido cósmico, com exceção do Espírito. Portanto, o universo inteiro está mergulhado no fluido cósmico, e o fluido cósmico é o hálito do Criador, é a força nervosa do Criador. Portanto, nós estamos mergulhados no sistema nervoso de Deus.
Significa que cada reação química do seu corpo é sentida por Deus. Sentida. Ele sente. Nós estamos mergulhados nele. Esse é um ponto da verdade. É a segunda parte da frase de Emmanuel. Tanto quanto estamos em Deus. Mas tem uma primeira parte. Da mesma maneira, Ele está dentro de nós. Agora, vamos pensar junto. Agora, dentro de você, apaguem todas as luzes, feche os seus olhos. Se você não ouvisse nada, não enxergasse nada, não sentisse nada, nem um tato, nem sabor, nenhum dos sentidos, você não seria capaz de afastar-se da presença de Deus no seu interior. E isso não é poesia, isso não é retórica, isso não é fala bonita, isso é lei. Deus está dentro de você. Mas aqui tem um problema. Nós temos que pensar juntos agora. Dentro de você, então, está o Criador do universo. Ele é infinita sabedoria. Então significa que toda ideia que você tiver é pior do que a dele. Você concorda comigo? Por favor, gente, quem acha aqui que pode ter uma ideia melhor do que a de Deus? Deixa eu ver. Não, porque o Rossandro ainda está aqui, a gente pode ajudar nisso. Trouxe aí o medicamento? Trouxe? Bom. Tem alguém aqui dentro desse auditório, encarnado e desencarnado, que acredita que pode enxergar mais ângulos do que Deus? Porque a questão é a seguinte, quanto mais ângulos você enxerga, mais sábio você é. Você se acha capaz de enxergar mais ângulos do que Deus? Acha? Se alguém acha, então me pergunta, o que está acontecendo agora em Sírius? Na galáxia inteira. Na Via Láctea inteira. O que está acontecendo? Então não pode. Então, você está convencido de que Deus vê o absoluto e eu não vejo quase nada? E que vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim, não importa se você é um Cristo, não importa o que você se tornar, você nunca vai ser Deus. Questão 13 do Livro dos Espíritos. Nossa, mas Jesus era um Cristo. Jesus era um Cristo, mas ele encarnou. Quando Jesus encarnou, quem ficou sendo governador do planeta? Quem assumiu? Gente, essa é a resposta mais fácil. Não sei. Não sei, porque isso é assunto de Cristo. Então, perceberam? Então, quando Jesus encarnou, quem que tomava conta? Sabe aquela galáxia que está distante 3 bilhões de anos-luz da nossa? Quem que ficou controlando ela? Então você tem um ser que é absoluto, e ele está dentro de você. Agora tem um outro problema. Então, ele está dentro de mim, e ele também está do meu lado. Porque eu estou mergulhado nele e ele está dentro de mim. Então, entenda uma coisa. É o que os ambientalistas nos dizem. Eu pego o lixo, aí como uma coisa. Estou dentro do meu carro. Aí eu falo assim, vou jogar para fora.
e joga o lixo para fora. Não tem fora. Não existe fora. A nossa casa é a terra. Não tem como jogar fora. Então, não tem fora de Deus. Esse lugar não existe. Só tem dentro. Então eu estou vendo uma coisa, eu olho para Ele, e Ele está vendo infinitamente mais do que eu. Agora, prestem atenção. Eu quero uma coisa, mas eu não posso. Não é não posso porque não me deixo. Eu não posso porque eu não tenho capacidade. Eu não construí ainda, eu não tenho poder de realização. Então, para a criatura existe limitação. Para Deus não há. Não há. Deus realiza tudo o que Ele quer. Porque não tem limite para Ele. Por isso Emmanuel sabiamente vai dizer, Deus não manifesta propósitos a esmo. Por que Deus não manifesta propósitos a esmo? A esmo? Porque todo propósito que Ele manifesta se concretiza. Não existe com Deus esse negócio de eu vou fazer um projeto para ver se vai dar certo. Porque Ele tem sabedoria infinita e poder absoluto. Então tudo que Ele quer e tudo que Ele projeta se concretiza. Então esse é um ponto importante. Então, olha que coisa complicada. Nesse momento, dentro de você, tem alguém que te criou, que conhece você desde quando você foi criado, ou antes, que vê tudo, sabe tudo, prevê tudo e pode tudo. E além do mais, você nunca encontrará alguém no universo pelo resto da eternidade. Presta atenção, gente. Pelo resto da eternidade, você nunca encontrará alguém que te ama mais do que Deus. Sabe por quê? Porque só Ele possui o amor infinito. Infinito. O amor que abarca todo o universo. Agora vocês entenderam por que quando aquele jovem chega para Jesus e fala assim, bom mestre, Jesus fala para ele assim, vem cá filhinho, você é jovem, você é novo, por que você está me chamando de bom? Você está me chamando de bom por quê? Bom só há um, que é o Pai. Entenderam agora? Pois bem, essa mesma essência, o nosso Pai, quando nos criou, fez um contrato conosco. Fez um contrato conosco. Ele chamou cada um de nós aqui e disse, nós vamos ser sócios. Quem queria um sócio assim? Você gostaria de ter um sócio assim?
ama infinitamente, tem sabedoria infinita, prevê tudo e pode tudo. Ele é seu sócio. Qual que é a empresa? O seu aprimoramento. Qual que é a finalidade? Transformá-lo em um espírito puro, detentor e em pleno uso de todas as faculdades divinas que você traz em você em estado de germe. Essa é a empresa. E você tem o seu sócio. Agora, esse é o nosso sócio. Agora, vamos prestar atenção numa coisa. Eu vou aproveitar. Rosângela, você trouxe bastante remédio mesmo? Trouxe? Em algum dia, em algum momento da sua evolução, Deus discutiu com você? Debateu? Não, você está errado, sua ideia não é boa. Se isso aconteceu, nós temos um remedinho, fica tranquilo. Talvez não precise nem internar. Em algum ponto da sua evolução, Deus impôs a sabedoria dele a você? Em algum momento da sua evolução, Deus impôs a você a visão dele? Vem cá, filho, você é topeira mesmo, não está enxergando nada. Olha aqui, você está vendo só isso. Deixa eu te dar uma visão aqui. Aconteceu isso? Aconteceu? Em algum momento da evolução, você foi constrangido a escolher por Deus? Aí alguém vai falar, mas fui constrangido sim, porque tem coisas que eu estou vivendo nessa vida agora que eu não pude escolher, engano seu. As coisas nessa vida que você não está podendo escolher, é porque você escolheu numa anterior. Então o problema nosso não é com Deus, é conosco mesmo. Sabe por quê? A gente quer escolher agora, e depois lá na frente não quer assumir a escolha. Então a lei de causa e efeito, ela não é uma lei de imposição, ela é uma lei de respeito a você mesmo. Não foi você que escolheu? Você que escolheu. Você escolheu. Então, livre-arbítrio é o que você vai escolher. Porque o que você já escolheu se chama destino. O que você já escolheu é o seu destino. Você que escolheu. Então a questão não é, eu escolhi, hoje eu vou escolher, ou eu escolhi ontem. A questão é, meu irmão, minha irmã, como é que você está escolhendo? Qual o critério que você está utilizando para escolher? Por que você está escolhendo desse jeito? Por que você está escolhendo isso para você? Então dentro de mim tem um sócio, no meu projeto, que é Deus. Mas Ele não impõe a vontade dEle, Ele não impõe a sabedoria dEle, Ele não impõe o amor dEle, Ele não impõe as escolhas dEle, mesmo Ele sabendo que você nunca vai escolher melhor que Ele. Então a pergunta agora é o seguinte, isso está na Bíblia desde o primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse. E é por essa razão que esse salão está lotado. E é por essa razão que as pessoas se tornam budistas, taoístas, muçulmanos, espíritas, católicos, evangélicos, etc, etc, etc.
Todo o nosso envolvimento com questão religiosa é para resolver uma questão fundamental: a nossa relação com Deus. Essa é a questão fundamental da sua evolução, hoje e para sempre. Hoje e para sempre. Querem ver? O nosso governador espiritual, nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando os quadros, vamos pensar juntos. Jesus está aqui, vira para os discípulos e fala assim: vou atrapalhar muito a câmera aí? Não, né? Jesus olha para os discípulos e fala assim: anseio muito comer essa Páscoa convosco. Eu quero muito celebrar, quero fazer uma refeição com vocês. Vocês vão lá preparar. Ele falou: mas vamos preparar. Calma. Vai ter um jumentinho assim, vai ter uma pessoa, vocês vão chegar lá, tem um jumentinho parado. Ele já estava vendo. Então, raciocina comigo. Você acredita mesmo que quando Jesus estava indo para Jerusalém para ser crucificado, ele não sabia o que ia acontecer? Eu te provo que sabia. Sabe como que eu te provo? No Evangelho de Marcos, Jesus anunciou 3 vezes a crucificação. Então você realmente acredita que quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras e conversou com Deus, o assunto era a crucificação? Você acredita nisso? Sendo que ele disse para Pedro, Pedro falou, importa, é necessário que o Filho do Homem seja entregue. Pedro: não, Senhor. Ele: afasta de mim, adversário. Afasta-se de mim, adversário. Você não está entendendo o projeto. Ele estava consciente. Então o que ele conversou com Deus? Que ele disse assim no final da conversa. Porque, gente, o maior problema que tem é a pessoa que pega o bonde andando. Ela pega o final da conversa. Então a gente pega o final da conversa de Jesus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que ele conversou? Não sei. Não sei. Não sei. Agora, vamos raciocinar juntos? Diz Emmanuel no início do livro A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema há uma comunidade de espíritos puros. Ou seja, há um parlamento de Cristos. Um auditório, talvez como esse aqui, só de Cristos, que dirigem num sistema parlamentarista o sistema solar. Essa comunidade se reúne regularmente, não sei onde, não sei quantas vezes, não sei a pauta, mas de vez em quando eles fazem o que a gente chama de oitiva popular. Essa comunidade se reuniu nas proximidades da terra, em sessão extraordinária
do congresso de Cristos. No primeiro momento, quando da formação da terra, em que Deus escolheu um membro da comunidade, que era Jesus, para ser o arquiteto do planeta e governador do planeta. Se reuniu. Aí diz Emmanuel, traçando todos os planos da evolução planetária. Se reuniu uma segunda vez, quando Jesus iria encarnar. Então, raciocina comigo. Até Isaías, até o profeta Isaías, quase 1000 anos antes de Cristo, já sabia detalhes da crucificação e do Evangelho, e você acha que a comunidade de espíritos puros não sabia? Pouco tempo depois da desencarnação de Jesus, veio o Apocalipse narrando séculos e séculos da história da Terra. E você acha que Jesus não ia saber 3 anos da vida dele? Você acredita nisso mesmo? Então, o que Jesus conversou com Deus? Não sei. Mas desconfio de muita coisa. Desconfio que ele conversou com Deus sobre os altos planos do futuro da Terra. E conversou como governador do planeta. E falou, Pai, diante desse quadro que se concretizou, eu queria propor para o Senhor, isso. Então, daqui 7.000 anos, Pai, eu queria fazer isso. Daqui 17.000 anos, eu queria fazer isso. Daqui 35.000 anos. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque Jesus já aprendeu a lição que nós temos muito que aprender, que é aproveitar o nosso sócio. Aproveitar o nosso sócio. Por quê? Porque esse sócio não permite que você anule o seu livre-arbítrio. Olha que coisa. Olha que coisa. Mas não é assim que um pai e uma mãe, o Rossano não deu exemplo da mãe dele? Você não vai ter sempre 14 anos. Mas ela deixou ele escolher, deixou ele falar. Então Deus, na relação conosco, Ele decidiu que Ele não constrange suas criaturas. Tá bom, Haroldo, Ele não constrange, mas e se eu quiser que Ele haja? Pode? Aí pode. E como é que chama isso? Isso se chama religare. Isso se chama religiosidade. Isso se chama espiritualidade. É para isso que Jesus veio. O Evangelho é só isso. O reino de Deus, que é a obra divina no coração do homem. A obra divina no coração do homem. Então, qual é o projeto? O projeto é, você fala assim, Pai, estamos juntos? Ele fala, sempre. E aí você pergunta, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Acontece que, deu para entender agora?
Então, o maior projeto do universo, que é o teu aprimoramento espiritual, ele não acontece em nenhum outro lugar que não seja a tua intimidade. Ele só acontece aí dentro. Tudo mais é reflexo, é exteriorização. Então, nós só estamos reunidos aqui lotando um teatro, por quê? Por que isso aqui está lotado? Porque nós já estamos compreendendo esse projeto. E estamos aqui compartilhando, juntos. Estratégias, experiências, reflexões, juntos. Nós estamos juntos aqui, tentando aprender como ouvir melhor nosso sócio. Acontece que muitos de nós foi educado num pensamento religioso, que é o pensamento: Deus é um sistema de informática. Como é que é isso? É assim. Tem lá um sistema de informática. Pode ser bancário, pode ser da justiça, pode ser um programa de venda, não interessa. Você chega lá, a pessoa começa a te explicar. Não, então aqui é o seguinte, você tem que ligar o programa, aí você tem que inserir isso. Mas e se eu quiser mudar isso aqui? Não, o sistema não permite. Não, mas e se eu quiser aprimorar isso aqui? Não, o sistema não permite. Você tem que ir aqui. Mas é porque eu já estou no meio aqui, mas já estou com o negócio de final. Não, tem que passar por todas as etapas que o sistema não permite. Então, muita gente acha, não com o intelecto, porque a nossa inteligência não permite achar isso, mas a gente acha isso com o sentimento, que é pior. Muitos de nós sentem que Deus tirou férias em alguma praia do universo infinito e deixou o universo regido por um sistema de computador chamado causa e efeito. Então é assim: Haroldo, o que vai ser amanhã? Não, o sistema já decidiu, o negócio é dormir e acordar. Mas se for assim, cadê o livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio? Eu me lembro de um caso engraçadíssimo, na época do grande jogador Garrincha. Era um jogo da seleção brasileira, o técnico chamou ele e falou: Garrincha, presta atenção aqui, presta bastante atenção. Você vai pegar a bola, vai levar ela para a sua direita. Você vai driblar o meio-campo, depois você vai driblar o lateral direito, você traz a bola de novo para o meio do campo, dribla o zagueiro, e aí você vem para a esquerda e chuta para o gol. Você entendeu direitinho o plano, Garrincha? É isso que você vai fazer. Falei, já entendi perfeitamente. Vocês combinaram isso com a seleção adversária? Eu acredito que ele falou isso naquela simplicidade. Não, está perfeito, combinou com a turma do time contrário. Então, o que nós estamos dizendo? Tem gente que acha assim: não, está tudo programado, olha, eu vou reencarnar. Vai ser dia 20 de setembro, 9h28 da noite. Quando entrar o 28º minuto, 30 segundos, mamãe vai ter mais 1 centímetro de dilatação e eu saio. Percebe? Mas não é assim. Então nós vivemos num universo que a cada milésimo de segundo você tem que decidir. A cada milésimo de segundo. Então está programado para você reencarnar. Está tudo programado. Aí um fala assim:
chama aí o técnico. O que aconteceu? Ela não está tendo dilatação. Nossa, não está tendo dilatação, faz o quê? Inspira, quem que é o médico aí? Inspira ele. Ele está dormindo, acorda ele. Deixa ele ver os obsessores. Aí acorda e começa aquela... Entendem? É um processo dinâmico, a cada milésimo de segundo. Você toma decisões. E o seu sócio está do seu lado. É uma parceria dinâmica. Dinâmica. É claro que há programas, é óbvio que tem. Porque se eu me proponho a viajar de carro daqui de Uberaba até Belo Horizonte, eu não vou esperar encontrar as paradas da estrada que me conduz à capital paulista. Porque essa é outra estrada. É claro que toda estrada tem os seus pontos principais de paradas. É claro. Então, se você faz uma programação principal, por exemplo, vocês querem ver uma coisa que me foi revelado da minha programação espiritual, eu vou falar aqui agora em público, que eu ia nascer e ia desencarnar. Contaram isso. A primeira parte já foi cumprida. A segunda vai, mas eu tenho certeza que vai. Tenho certeza que vai. Por exemplo, querem ver um ponto da programação espiritual que se cumpriu? Disseram que eu ia encarnar no Brasil, em Minas Gerais. E não é que cumpriu? Cumpriu. Tinha um outro ponto da minha programação espiritual, que eu ia ser filho da Nilza. E não é que eu fui mesmo. Entendem, gente? Então, é o que está no livro dos Espíritos. As demais questões dependem de micro decisões, minha e de todos. De todos aqui. Porque as nossas micro decisões afetam tudo. Afetam tudo. Então você chega num plano espiritual e decide com fulano. Então vai ser assim, ó. Eu vou pegar a bola, vou jogar para você, você manda para mim, aí eu vou aqui, aí você me xinga, eu te dou um cartão, você me dá outro, a gente briga, rola, volta, joga a bola de novo e a gente vai concluir. Aí encarna, aí a pessoa fala assim, não quero jogar, e vai embora. E aí? E aí? Então no livro Sexo e Destino, o benfeitor Félix, que o livro é incrível, né? O benfeitor Félix está cuidando, esse caso é famoso. E o pivô do romance, né, eu prefiro chamar essas obras de André Luiz de uma novela, né, uma novela espiritual, porque é um dinamismo, uma coisa fantástica. A personagem central do livro é uma moça. E parece que todo mundo tem ligação com ela. E o Félix está no atendimento. Então ele faz não sei o quê. Acontece algum imprevisto, ele faz isso, não sei o quê. De repente a moça decide, vou suicidar. Então o André Luiz fica pálido. Por quê? Está na programação que você vai suicidar? Não. Não existe programação espiritual para se fazer o mal. Ninguém programa que você vai abandonar o seu dever. Ninguém programou que você vai ser negligente. Ninguém programou que você ia entrar na Lava Jato. Então, nesse momento, André Luiz fica pálido. Aí ele olha para o Félix. O Félix está tranquilo. É tranquilo, é o benfeitor. Eu vou ter que contar, gente, quem não leu o livro, me perdoe. Vou contar algumas coisas, vai estragar um pouco aí do roteiro. Aí ela entra na farmácia, entrega, o que ela queria? Um veneno. O Félix chega, dá uma distraída no farmacêutico, ele entrega um sonífero.
E ela toma achando que está suicidando e desmonta, dorme. Não, mas nessa hora, gente, você precisava ver os olhinhos do André Luiz. Ele olhava para o Félix assim e falou assim: o Félix só tem medo de uma coisa nessa vida: criptonita. Mais nada. O Félix não tem mais medo de nada, só criptonita. E fica tranquilo. E o Félix está lá esperando acordar. Ela acorda, vai atravessar a rua e é atropelada. É atropelada e vai para a UTI. O André Luiz, tranquilo. Tranquilo. Olha para o Félix está pálido. Aí ele fala: e agora? Opção A do Enem. Félix, que não sabe que Deus está dentro de nós. Félix, que não sabe que o nosso sócio interage permanentemente conosco. Félix, que não sabe que evolução é um projeto em parceria com Deus, você faz um pouquinho e ele faz a maior parte. Félix, que não sabe que Deus domina todas as circunstâncias e faz as melhores escolhas e as melhores intervenções. Félix, que não sabe nada disso, desespera e dá um grito: valei-me Nossa Senhora. Opção A. Opção B. Félix, que sabe que tudo isso que eu falei aqui é verdade, e que sabe que existe um número de WhatsApp na sua consciência que manda e recebe mensagem diretamente para Deus, olha para André Luiz e diz assim: vamos orar. O que é vamos orar? Aciona Deus. Mas não é acionar de acordar Deus, porque Deus nunca dormiu. Para falar a verdade, se você ler o livro até o final, você vai ver que o que aconteceu? Deus tomou posse do caso, avocou o caso para ele. Tirou das mãos de Félix. Então Deus já estava sabendo. Então você não faz oração para comunicar a Deus de algo. Você faz oração para Ele te comunicar de algo. É diferente. Não é para você dizer assim: Pai, eu sei que Tu me sondas, e eu não quero parecer arrogante, sei que o Senhor tem muitas responsabilidades. Poxa vida, mas ninguém te falou o que está acontecendo aqui? Não é? Olha, eu não sei não, mas eu tenho certeza que tem vários Haroldos aí, o pessoal confundiu, está mandando as provas tudo para um. Estou recebendo prova aqui de Haroldo, que é meu xará. Então a gente acha que a prece é para alertar Deus de algo que Ele não está vendo. Não. A prece é para que Deus comunique a você o que Ele já viu. É para que Deus conduza um processo estratégico. Por quê? Porque se Ele respeita o teu livre-arbítrio, Ele respeita o livre-arbítrio de todo mundo. Então são bilhões de livre-arbítrios sendo exercidos a cada milésimo de segundo. E Deus tem que administrar tudo isso. Deus tem que administrar tudo isso. Todo mundo decidindo toda hora. Porque o universo não gira em torno de você.
Então eles entram em oração. E aí eu vou dizer que eu não vou contar o livro, para você ler. Psicografia do Chico, parceria com o Valdo, Sexo e Destino, André Luiz. O que acontece? Sabe o que acontece? Aquilo que parecia ser um grande problema e um grande desastre, foi na verdade a solução do caso. O atropelamento daquela moça tirou o caso das mãos do Félix. Para quê? Para resolver. Então, o que eu tenho aprendido com o Consolador prometido? O que eu tenho aprendido com a doutrina espírita? Quando Deus tira da sua mão é porque Ele vai resolver. Porque Ele sabe, se continuar na sua, não tem solução nenhuma. Você vai atrapalhar mais ainda. Então Ele tira das suas mãos. Ele tira. Ele quer te entregar uma dádiva, quer te abrir uma oportunidade, e você não tem capacidade emocional, você é uma criança afetiva, uma criança emocional. Ele está querendo te dar um presente, você é tão infantil que não está preparado para receber, então o que Ele faz? Te manda um sofrimento antes, para você amadurecer. Te manda uma dor, para você deixar de ser criança. Para você abrir os olhos. Para você enxergar um pouquinho além de 2 dedos da frente do nariz. Porque o maior problema do mundo hoje, o que é? É que nós vivemos um mundo de gente individualista que não sabe nem quem está do lado. A gente perdeu a capacidade de olhar quem está do nosso lado. De tão autofocado que nós nos tornamos. De tão autofocado. Outro dia eu assisti uma cena assim, mas foi tão curiosa. É uma senhorinha, que vinha com um carro, não tinha sinal, não tinha nada. E os carros todos da avenida, de repente ela atravessou a avenida, assim, ela estava assim. E só vi que esse carro parando. Eu parei o carro, todo mundo parou o carro, as pessoas estavam no passeio olhando aquela cena. Ela não viu ninguém. Amigo, será que eu não estou agindo assim? Será que você não está assim, evoluindo desse jeito? Será? Eu lembro de uma coisa que a Donda me contou, que está registrado também nos livros sobre o Chico, quando o negócio apertava, né? Porque tinha muitas dores, muitas lutas, né? Emmanuel chegava e dizia assim para o Chico: meu filho, hoje nós queremos te consolar, trazer um alento para você, trazer um consolo. Levanta, nós vamos lá visitar nos bairros carentes de Uberaba os sofredores, filho, nós vamos te... E aí começava. Aí você chega num lugar, não tem água na casa. Você fala: ai, meu chuveiro é tão bom, aquela água, tem tudo. Aqui não tem água. Aí você olha assim, e a senhora? Ah, eu perdi 2 filhos. O terceiro tem paralisia mental. Aí você fala: misericórdia. E eu reclamando que o meu é bagunceiro. Aí você fala: ah, eu estou com um problema, não sei o quê. Aí você vai visitar em Belo Horizonte o hospital de câncer. Crianças que estão com câncer terminal, crianças de 4, 3 anos de idade.
Aí você conhece uma senhora, como eu conheci, num acidente ela perdeu 14 membros da família, incluindo o marido e todos os filhos. 14 membros da família. Aí o que é isso? Aí é você deixar de olhar para baixo, olhar para cima e começar a olhar para o lado. Para o lado. E aí você vai perceber: ei, nós somos uma família. Nós somos uma família. Eu me recordo de uma experiência aqui, eu só vou citar, não para ficar citando questão pessoal, porque eu não gosto disso, mas estava, porque eu acho que para mim foi uma lição profunda. Estávamos no Rio de Janeiro, era uma quadra, porque não tinha lugar, uma cidade pequena, no estado do Rio de Janeiro, era uma quadra. Estava com a gente a Ivana, né, na época presidente da Federação Espírita de Goiás, e aí depois veio a fila para os abraços, para cumprimentar. O primeiro da fila era um jovem, a Ivana estava aqui do meu lado, ajudando, a G também, tudo. O jovem chegou e falou assim: ó, tá bom, eu vou te dar um crédito, eu ia suicidar agora, mas não vou fazer isso não. Aí eu peguei na mão dele e disse assim: ei, peraí, por que você está querendo deixar a gente sozinho? Eu estou tomando pancada aqui, ela está tomando pancada, nós estamos todo mundo chorando aqui, e você está sendo convidado a chorar junto com a gente aqui. Você quer sair? Deixar a gente sozinho? É isso que você quer fazer? Meus amigos, nós estamos todos aqui encarnados chorando. Cada um suas lágrimas. Cada um as suas. Mas vou dizer uma coisa, nós estamos juntos. Eu estou chorando as minhas, você está chorando as juntas, mas nós estamos juntos. Nós estamos juntos. E nós vamos. Então por que o desespero? Por que não olhar? Então, se você pudesse chegar aqui agora e encontrar com Paulo e falar: nossa, Paulo, você teve uma missão, e você perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus te viu, ele vai falar assim: vamos parar de falar bobagem, porque o Paulo é... Ô filho, vamos parar de falar bobagem? Missão você também tem, é a mesma que a minha. Você tem que se tornar um espírito puro, e eu também. Para isso você tem que executar uma série de coisas como eu tive. Então, está na hora de entrar em contato com o seu sócio, com seu pai, com seu Criador. Com aquele que está construindo com você seu projeto evolutivo. Entende? Portanto, o que é que nós temos que dizer aqui? Não, essa eu sei. Essa, né? O que é que nós temos que dizer? Tudo o que você precisa saber sobre a sua vida, sobre você, sobre a programação espiritual, sobre os próximos passos, está essa resposta com alguém que já está dentro de você, que é Deus. Conversa com Ele.
Conversa com ele. Conversa. Fala com ele. Agora entenda uma coisa, porque nós já saímos da infância espiritual. Estou falando isso para os desencarnados, para os encarnados e para mim. Não tem necessidade mais de acreditar que um fogo vai incendiar a montanha e que Deus materializou, porque Deus não materializa. A única coisa que Deus faz no universo é desmaterializar as coisas, inclusive você. Não é assim que Deus se comunica. Como é que ele se comunica? Deus se comunica da seguinte maneira. Irmã Dulce, ela diz assim, perguntaram para ela, o que a senhora fala com Deus na oração? Fala, não falo nada, só escuto. E aí a pessoa perguntou, uai, o que Deus fala com a senhora? Ele não fala nada, ele só escuta. Isso é relação. Entrou em relação? Entrou em relação. E aí, você diz para Deus assim, Pai, estou me sentindo só. E você vai responder uma resposta que não é palavra, porque Deus fala através de sentimentos. O problema é que nós nos tornamos uma sociedade viciada em palavras. Correto? Então eu vou te dizer uma coisa. Dia dos Namorados, viu, Rosana? Você chega em casa, chocolate, flor, para Janine, fala, amor, Dia dos Namorados, né? Aí ela fala assim, meu bem, eu estou acariciando seus cabelos, estou dando um beijo em você, eu te amo, fui. É isso que você quer? Você quer palavras? Você quer palavras? Entende? Então quando alguém carinhoso vem assim, acaba, poxa, deixa eu te dar um abraço. Imagina se eu falasse assim, receba meu abraço. Receba meu abraço. É isso que a gente quer? Então Deus não age assim, não espere palavras. Não espere palavras, espere envolvimento. E quando Deus te envolve, você sente algo. Então quando você fala assim, Pai, eu estou só, Ele fala assim, eu nunca saí de dentro de você. Eu sou a presença absoluta. Você não vai desencarnar sozinho. Porque quando você encarnou, você estava com Deus ali dentro de você, na presença. E na hora de você desencarnar, Ele vai estar te envolvendo com a presença dEle. Nunca é sozinho. Nunca é sozinho. Nunca é. Segundo, como que Deus age como sócio? Aí quem explica isso é o Emmanuel. Você diz assim, Pai, eu quero realizar isso aqui. E aí, circunstâncias e pessoas começam a cruzar o seu projeto. Percebe? Circunstâncias. Então, por exemplo, querem ver uma coisa? O pessoal da organização do evento aqui, quando eles estavam planejando esse evento, em prece,
Em prece, eles disseram assim: Jesus, abençoa o nosso evento, que ele seja um sucesso. A prece foi ouvida. Quando eles abriram o salão, não cabia. Não pediu para ser um sucesso. Entende? Então a prece foi tão atendida que na hora que abriu não cabia. Porque imagina se fosse assim, chegasse a pessoa: ô meu amigo, ó, tem bastante cadeira, você pode escolher onde você quer sentar. Não é? Então, não coube, a prece foi atendida. Então, circunstâncias. Nós vamos aprendendo a ler as circunstâncias e as pessoas. Porque aí começa a surgir uma pessoa, essa pessoa começa a adotar uma atitude, começa a adotar um comportamento, começa a fazer coisas, e você vai lendo. Por quê? Porque se você pediu a ajuda de Deus, seu sócio, ele vai dividir com você as soluções e os problemas. Essa é a lei dele. Ele não age sozinho. Então, quando você entra em parceria com ele, ele divide o problema com você. Então começa a surgir uma pessoa, você fala: meu Deus, a gente está fazendo um projeto aqui, eu não estou entendendo essa atitude dessa pessoa. Por que você não está entendendo? É o problema, Deus está dividindo com você. Ué. O problema já existia, você não sabia, mas ele já existia. Deus está dividindo com você. E a expectativa é que você resolva com Ele. Agora, qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema da evolução? E aí eu volto, e agora já encaminhando para o final. Por que nós já estamos de milênio em milênio passando por tudo quanto é religião da Terra? Passamos por tudo quanto é religião já. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: é que na hora que as coisas começam a nos desagradar, a gente fala assim: Deus, você quer saber de uma coisa? Você fica na tua que eu fico na minha. Agora vai ser do meu jeito. Porque você não sabe resolver nada não. O negócio seu tudo é lento, tudo tem que pensar em todo mundo, tudo tem que ficar bom para todo mundo. Agora é do meu jeito. E vai. E o que ele faz? Vai, filho. Vai. Eu vou estar em você. Vou estar em você. Aí você vai. Arrebenta todo. E aí volta. Espero que você não esteja magoado, eu queria te pedir desculpa. Dá para a gente voltar a conversar? É assim. Fala, vamos voltar a conversar. Só que aí o problema está maior. Aí o problema está maior. Aí vai de novo. Agora, há quanto tempo nós espíritos estamos fazendo isso aqui? Há quanto tempo? Então não importa os processos que são exteriores. O que importa é o processo interior que nós construímos. Uma relação de amor interior com Deus. Em que eu sondo a vontade de Deus.
isso que é evolução espiritual, entendem? E Deus só te conta a vontade dele quando você decifra o problema. Porque como que Deus vai te dar uma resposta se você não tem ainda a pergunta? Percebe? Eu vivi uma situação que me marcou para o resto da minha vida. Estudava no Cefet, escola técnica. De um momento difícil, a avaliação era desvio padrão. O desvio padrão é o seguinte: quem é bom fica melhor ainda, quem é ruim desce mais ainda, e quem é no meio, ora e reza. Quem é mediano, isso é que é desvio padrão. Então tinha um sujeito que ele era infernalmente superior a mim na matemática. Um negócio irritante. E o professor colocou a equação e ele fez uma pergunta. Eu não entendi a equação e muito menos a pergunta. E o professor, que era sarcástico, olhou para ele e disse assim: explica para ele, para ver se daqui uma semana ele consegue chegar num ponto que ele tenha a dúvida que você tem. Percebe? É como aquele aluno que chega para fazer a prova. Você pergunta: nossa, que prova difícil. O que você achou da prova? Ixi, prova? Não tem nenhum problema. Você viu o problema nessa prova? Não vi nenhum. Nenhum problema. Chega o resultado, você tirou 7 e ele 0. Ah, ele não viu problema nenhum. Claro que ele não viu. Ele não sabe nem o que está perguntando. Então o que acontece? As circunstâncias precisam amadurecer para que Deus se manifeste. É por isso que viver é um desafio permanente de conexão com Deus. Porque você fala assim: pai, o que é? Ele fala: calma, espera. Aí você espera. Aí o negócio vai amadurecendo. Você fala: pai, o que é isso? Fala: espera. E aí as coisas vão se descortinando. Você fala: pai, o problema é esse? Ele: isso, filho, o problema é esse. Agora aguarda. Porque a solução passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui. Você fala: entendi. Se você teve paciência. É por isso que eu quero encerrar com o Evangelho segundo o Espiritismo, falando de uma coisa muito importante, que é o capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, item 8º. Para encerrar agora. Entender essa frase de Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Precisa entender o item 8 desse capítulo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item 8 se chama obediência e resignação. Obediência e resignação. E aqui os Espíritos vão dizer assim: obediência é o consentimento da razão, resignação é o consentimento do coração. Significa que, se você quer se relacionar com Deus, você tem que consentir. Ele não vai forçar. Não vai forçar. Deus não violenta consciências. Não violenta. Você tem que consentir.
Mas não basta consentir com uma parcela do seu psiquismo. Você precisa do seu psiquismo integral. Portanto, você vai precisar da sua razão, da sua inteligência, e você vai precisar do seu coração, do seu sentimento. Você tem que consentir com a sua inteligência, com a sua percepção, com a sua perspicácia, com a sua visão, com o seu raciocínio. Isso se chama obediência. Eu vejo o raciocínio, eu enxergo, eu entendo. E aí eu olho para ele e falo assim: entendi. Entendi, o senhor tem razão. O senhor tem razão. Por quê? Porque Deus só decide o melhor. Deus só decide o melhor. O difícil é enxergar o melhor. O desafio da vida é ver o melhor. E não basta só pensar, porque senão fica tudo na sua cabecinha. Como muitos de nós, já leu o livro dos Espíritos, leu o Evangelho do Espiritismo, já leu as obras todas do Chico, já leu tudo, está tudo na cabeça, tudo no raciocínio, tudo no intelecto. Mas o sentimento está um mar revolto de revolta, inconformação, raiva, ciúme, rancor, mágoa, sentimento de inferioridade, rebeldia. Então tem que dar o segundo passo. O primeiro é importantíssimo, condição sine qua non. Tem que dar o segundo passo. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é entender que Deus tem 2 carimbos para aprovar as coisas. O primeiro carimbo é o carimbo da sabedoria. Quando vem uma circunstância que vai se concretizar, porque só concretiza o que Deus permite, ele bate o carimbo da sabedoria. Mas se não bater o segundo carimbo, não concretiza. O segundo carimbo é o carimbo do amor. Porque Deus não é só sabedoria e só inteligência, não. Deus é amor. Deus é amor. Então a situação pode ser maravilhosamente sábia e inteligente. E ele fala assim: meu filho não vai aguentar isso. Ele não tem estrutura emocional para isso. Ou ele tem fragilidade emocional. Então na hora que acontecer nós vamos fazer isso e isso para auxiliá-lo. Porque senão ele não vai conseguir. Portanto, nós precisamos de obediência para, através da razão, entender por que Deus agiu assim e consentir que essa foi a melhor escolha. Isso depois de avaliar todas as circunstâncias e concluir que não tem nada que a gente possa fazer. Porque se tiver algo que você possa fazer, é Deus que está olhando para você e fala assim: filho, eu já fiz minha parte, agora é a sua. A minha parte já está feita, agora tem a sua, que é o caso que o Rossandro contou do concurso. Falando para ele: filho, eu já fiz minha parte, está tudo preparado para você passar no concurso, só falta você estudar. Mas tem uma outra parte, que é o consentimento do sentimento. Do sentimento. O consentimento do sentimento se chama resignação. E resignação, eu vou dizer o que eu consigo enxergar hoje. Se tivesse o Chico aqui, ixi, meu Deus, ele ia enxergar milhões de anos-luz na minha frente. Mas o que eu consigo ver hoje
resignação, é quando você sente que Deus está caminhando assim devagar, vendo tudo quebrado, tudo em destroços, tudo despedaçado, e Ele cuidadosamente pega a flor dos seus sonhos e diz assim: filho, eu não disse não, eu apenas disse agora não. Muito obrigado. Obrigado, hein? Muito bom. A salva de palmas, outra. A gente estava organizando, agradecer ao público final, aos palestrantes, o Rossandro Kinsley, o Haroldo Dutra. A gente até queria que eles ficassem no palco aqui, que a gente ia fazer a sessão de autógrafos aqui, mas o pessoal organizou lá no fundo os estandes, está bem organizado lá. Gostaria de quem não for participar, nós vamos abrir a porta lateral, vamos sair com muita calma pela quantidade de pessoas, priorizando quem está nos corredores primeiro, avisando que nós já vamos fazer, estamos preparando o evento, né, Atitudes Cristã 2, com novos palestrantes, e eles também retornarão. E todas essas duas palestras vão estar no YouTube, daqui 2 dias estará disponibilizado num link. Lá na frente tem um cartaz, é um link até muito grande. A gente vai tentar passar aqui no projetor, quem tiver paciência, eu vou tentar digitar aqui no projetor, quem quiser, ou entrar em contato com alguém da organização ali no saguão para anotar, tá? Eu vou deixar aqui também, aqui na frente, quem quiser anotar, vai estar no YouTube, basta digitar Atitudes Cristãs, que deve aparecer o link também no Google, no procurar, né, do YouTube. E tem um carro que avisaram aqui, um Gol preto, placa HOC 1373, que está ocupando uma garagem. Isso já tem um tempo que avisaram, viu? Não sei se o carro... É o Web Rádio Fraternidade, transmitindo ao vivo aqui direto de Uberaba. E a gente vai deixar aqui o link, e quem quiser comprar os livros do Rossandro e do Haroldo nos estandes aqui no saguão de entrada. Muito obrigado a todos. Bacana, isso aí, obrigado à organização, a todos que estiveram conosco, a gente aqui acompanhando desde a cidade de Uberaba, mais um evento lotado, uma cerca de 2.000 pessoas, agora vão aos poucos deixando o local, deixando o ambiente. A você que nos acompanhou pelo YouTube, nosso carinho, nosso muito obrigado, não é sempre que a gente consegue transmitir pelo YouTube, mas a gente tem um recadinho aqui, a Divina, deixa eu achar aqui, mas a gente faz o seguinte, registre a sua mensagem no livro de visitas da Rádio Fraternidade, e porque a gente, ao você registrar a sua mensagem lá no livro de visitas da Rádio Fraternidade, que é radiofraternidade.com.br, lá tem um livro de visitas, você escrevendo a sua opinião, a gente depois pega e repassa para os organizadores do evento. E é uma forma bem legal de vocês deixarem deixarem o seu recadinho. Um abraço para a Jussara, dos Estados Unidos. Jussara, essa semana na Rádio Fraternidade vai tocar aquela palestra que você mandou para a gente, tá? No momento de palestra da Rádio Fraternidade, vai tocar a sua palestra, aquela palestra que você fez aí nos Estados Unidos, tá? A gente se preparou, bem bacana. Muito obrigado, viu? Você está com a gente, está sempre nos ajudando. Será uma das expositoras do 3º Congresso Espírita de Uberlândia. Então, quem está acompanhando a gente aí pelo YouTube, acesse o site www.cel2018.com.br. É o site onde nós temos todas as informações do Congresso Espírita de Uberlândia. E lá você vai ver os expositores. Nós teremos o Rossandro, teremos o Haroldo lá conosco, participando desse congresso, além da Jussara, além do José Carlos de Luca, a Eulália Bueno, teremos também, de cabeça, vou lembrando que o Simão Pedro, o Arthur Valadares, o Jorge Elahá, muita gente bacana fazendo conosco o 3º Congresso Espírita de Uberlândia, que acontece em
janeiro de 2018. Vamos lá, vamos falar certinho. Jussara, Haroldo, o Arthur, o Rossandro, o Elahá, o Simão Pedro, a Ana Tereza Camasmier, o José Carlos De Luca e a Eulália Bueno serão os expositores do 3º Congresso Espírita de Uberlândia, que acontece 27, 28 e 29 de janeiro de 2018. Olha, a gente está pedindo para o pessoal se inscrever porque já são 800 inscrições feitas e o espaço que nós reservamos é limitado. Como e lá não vai ter como a gente fazer o que o pessoal fez aqui, que o espaço comportava 900 pessoas e abriu para que cerca de 2.000 pessoas aqui estivessem. Então a gente tem pedido para vocês se inscreverem, mesmo se na época tiver algum imprevisto. O que a gente tem recomendado? É possível, há um mês antes do evento, entrar em contato conosco e, se não puder participar, desistir da participação e a gente devolver o recurso financeiro investido, tá? Então, às vezes vai deixando para a última hora e às vezes vai chegar num tempo que não vai ter mais, não vai ter mais lugar, né? E aí fica complicado. Mas antes da gente fechar a nossa transmissão, a Divina tem um recadinho aí para dar de uma dos nossos ouvintes. Pode falar, Divina. É isso aí, pessoal. Agradecemos profundamente pelo carinho, pela audiência dos nossos irmãos que estiveram aí conosco durante todos esses eventos do final de semana. Ontem, na Casa da Prece, hoje no Teatro Vera Cruz, com o nosso querido Rossando, com o nosso querido Haroldo. É uma satisfação muito grande ter vocês conosco. E todos esses recadinhos nos incentivam a estar fazendo este trabalho, o trabalho no bem. É um trabalho, gente, que não cansa. É um trabalho que você faz com muito amor, com muito carinho, com muita satisfação. Aliás, nós temos vários recados aqui. Muitos. Vários, não é, Rubens? A gente fica até perdido. Assim, fica perdido com a quantidade de recados carinhosos, sabe, para o Rossandro, para o Haroldo, dando força para a gente que está aqui, né, no final de semana, fazendo este trabalho maravilhoso. O que temos para dizer a vocês é o seguinte: muito obrigada. Obrigada do fundo do nosso coração, pelo carinho e por tudo que vocês que estão aí do outro lado nos proporcionam. Porque se não fosse vocês, como que nós faríamos, né, Rubens? Não teria como estar fazendo esse trabalho aqui se não fosse para vocês. Então, gente, eu tenho um recadinho aqui da Graça, a Graça lá de Fortaleza. Ela quer parabenizar o Rossandro Klingen por tão linda palestra. Não tem nada melhor que amanhecer o dia ouvindo a Web Rádio Fraternidade. A palavra de conforto e amor vindo através da palavra dos palestrantes Haroldo, Raul, é maravilhoso. Rubens e outros, muito obrigada. Um abraço fraterno a essa equipe maravilhosa. Para você, Divina, um grande abraço. Um abraço para você também, viu, Graça? E a todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado, dos grupos de bate-papo, do Facebook, no livro de visitas, que estiveram se manifestando aqui conosco. Até o próximo evento, não é isso, Rubens? Se Deus quiser. Olha, contamos com vocês. Vocês podem também ajudar a gente a divulgar este trabalho. Lá no vídeo do YouTube também, se você acessa lá os seus contatos, também vai poder acessar o vídeo, tá? O vídeo vai ficar disponível, o pessoal da organização também autorizou, então estará disponível esse vídeo da transmissão feita ao vivo. A gente está encerrando, agradecendo demais vocês que estiveram conosco, tanto aqui pelo canal principal da Web Rádio Fraternidade, o canal 7 que também que gerou essa transmissão, e também os nossos amigos do YouTube. Tem agora no canal 12 a transmissão do Divaldo Franco lá no Rio de Janeiro. Se você quiser acompanhar, acesse lá também o canal 12 da Web Rádio Fraternidade, acesse o site, lá no site tem a opção canal 12, tem o TuneIn também, o canal 12, você vai acompanhar lá esse momento final em que o nosso querido Divaldo Franco fala ao vivo, agradecendo aos amigos da FEB TV, o Marcelo, a Regina, toda a equipe que estão sempre também nos ajudando. Vamos encerrar, né, Divina? É isso aí, Rubens. Vamos encerrar. É isso mesmo. Agradecendo, assim, muito pelo carinho de todos vocês.
que nos fortalece imensamente. A Jussara por mandou isso um beijo para você aqui, tá? Jussara, um beijo para você também, viu, minha querida irmã? É muito bom ter você conosco, esse carinho, né? De, assim, tá passando essa harmonia, né, pra gente. O seu sorriso também nos encanta, viu? Viu, querida Jussara? Muito bom ter você conosco, tá? E todos vocês, um beijo fraternal, um abraço, tá? Que Jesus possa envolver vocês, que vocês possam aí continuar com a programação de domingo, não é isso, Rubens? Tem muita coisa boa. À tarde, por volta de 2h30, 4h, nós teremos o Cartas Consoladoras, que a Márcia estará transmitindo junto com o Célio, para nós, lá direto de Uberlândia. A gente vai retornar, ainda vai chegar... Se der tempo, passar lá um pouquinho, né? Mas... Não cansa, né, Rubens? Tem uma programação à noite muito bacana, imperdível. Inclusive, nós vamos tentar reprisar, se der certo, reprisar essa palestra do Divaldo Franco. Na verdade, não é uma palestra, não, é um momento em que ele foi homenageado no Rio de Janeiro. E a gente vai tentar conseguir o áudio para reproduzir às 18h30. Vamos ver se vai dar certo. Se não, outro momento a gente reproduz para vocês esse evento que aconteceu simultaneamente com esse aqui e a gente já tinha programado transmitido. É isso aí. Um beijo para vocês. Fiquem todos com Jesus e até o próximo evento. Continue ligado na Web Rádio Fraternidade, como o Rubens disse. Tem uma tarde assim com excelentes eventos lá em Uberlândia e depois à noite as palestras já programadas. Jesus Tchau. Abençoe todos nós, abençoe todos vocês aí. E como foi trazido para a gente hoje, os recados aí, tanto do Rossandro quanto do Haroldo, com relação a gente observar o que nós estamos fazendo aqui. Vai, padre? Não? Então fiquem com Deus e continue aí ligados na emissora do bem, a nossa Web Rádio Fraternidade. Tchau, tchau. Ai, para.